Muito boa noite a todos. Voltamos ao nosso estudo. Estamos iniciando hoje o capítulo 17, o capítulo que trata dos efeitos físicos, e vamos elevar nosso pensamento a Jesus, vamos fazer a nossa prece, o nosso pedido, para que nosso Senhor nos abençoe e nos ilumine nesse instante. Senhor Jesus, mestre e amigo, que neste momento, Senhor, que elevamos o pensamento a Ti, e buscamos sintonizar com as correntes mentais superiores, possamos manter nosso pensamento nesse foco, nessa proposta, e absorver dela o conteúdo que nos faz raciocinar melhor sobre a vida e sobre as oportunidades que nos têm sido dadas. Abençoe, Senhor, esta doutrina que tanto tem aclarado o nosso pensamento, nossa forma de encarar as adversidades, as dificuldades, os degraus de ascensão, para que possamos crescer como seres humanos e aprendermos a usar os dons espirituais que nos foi concedido e que aguardam em estado latente o momento onde estivermos mais lúcidos, em condições de trabalhar para o bem. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite de estudos possamos buscar a inspiração dos bons espíritos, fortalecendo as nossas convicções, a nossa fé e o nosso entendimento, para que, enfim, venhamos a trabalhar com serenidade, com clareza de objetivo e, sobretudo, com entendimento desta proposta tão sublime que é a mediunidade. Muito obrigado, Senhor. Continue nos abençoando, hoje, agora e sempre. Então, nós chegamos a esse capítulo, né, dos efeitos físicos, e é um capítulo muito importante para nós, porque se lembrarmos, a doutrina espírita, ela nasce a partir de efeitos físicos, através dos raps, das batidas, das mesas girantes, da voz direta, da escrita direta, fenômenos classificados como fenômenos de efeito físico. Nós temos na criação do nosso planeta um efeito físico, uma criação sublime da mente inspirada de nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente para pensar, será que as reuniões de efeito físico não têm mais propósito? Ou se elas estão passando apenas por uma reformulação, já que talvez falte propósito a nós mesmos de buscar, através da convivência com os bons espíritos, dessa proximidade, um objetivo maior para as nossas vidas. Nós tivemos no nosso país, né, um médium que foi Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho, um médium de materializações luminosas, com uma grande doação, com uma grande renúncia, com uma vida extremamente dedicada ao propósito e à moral espírita, e conseguiu, através desse esforço e desta dedicação, uma qualidade muito grande aos fenômenos que surgiam a partir de sua mediunidade. Nós tivemos Ana Prado, no Pará, uma médium de efeitos físicos, também com uma grande renúncia e uma grande dedicação à doutrina espírita. Nós tivemos alguns fenômenos, né, promovidos pela mediunidade sublime de Francisco Cândido Xavier, que estão relatadas em algumas obras, em algumas biografias, mas que não foi um fenômeno encorajado pelo próprio Emmanuel, já que o foco daquela mediunidade, daquele dom sublime que Chico Xavier trouxe nesta encarnação, era do consolo através da leitura, dos livros, das obras, que com certeza alcançaram um número muito maior de pessoas do que o fenômeno físico. As reuniões de efeito físico são reuniões mais íntimas, de pessoas com propósito mais seguro, de um entendimento maior, porque além de lidarem, né, com a força espiritual materializada, além de terem o ectoplasma aqui,
emana do médium, né, que é parte da sua própria vida, do seu fluido vital, nós temos ali a união de três princípios, do princípio espiritual, do princípio da natureza e também do corpo do médium. Quando se junta esses três princípios, forma-se então esse ectoplasma que os espíritos vestem e tomam forma, e a partir daí conseguem executar, né, trabalhos curativos, passes, conversa com as pessoas, lida naturalmente com aqueles que estão ali, entretém algumas pessoas para que se rompa o medo, a insegurança. Então, as reuniões de materialização, elas tiveram um objetivo muito importante no começo, né, do fenômeno espírita, justamente para alcançar as pessoas de uma forma mais saudável, de uma forma sem aqueles vínculos que nós temos assim de assombração, de lidar com espíritos como se fossem seres à parte na criação. O que brota muito da nossa desinformação da doutrina espírita, já que no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, que é intitulado Do Maravilhoso e do Sobrenatural, nós estudamos que não existe nada que seja maravilhoso, né? Nada que seja sublime, que seja totalmente fora da realidade, nem nada que seja sobrenatural, que esteja fora das leis naturais. Então, os espíritos não são sobrenaturais, não são criaturas maravilhosas, são homens e mulheres, ainda na apresentação muito próxima à realidade da Terra, já que espírito não tem sexo, são criaturas sem o corpo físico, apenas isso. Na reunião de materialização, eles se tornam visíveis, palpáveis, eles movimentam objetos, eles levantam crianças no colo, eles podem fazer uma série de ações como se estivessem encarnados, porque buscam naquele ectoplasma, naquela conjunção das três forças do ectoplasma, do médium, dos fluidos naturais e dos fluidos espirituais, uma vestimenta, como se eles fizessem ali um manto com essa energia e adentrasse ela tomando a forma ectoplástica que, naquele momento, o médium é capaz de liberar com maior abundância. A partir daí, esse fluido que compõe o espírito, ele absorve princípios da reunião. Ele tem uma capacidade como se fosse uma peneira, um filtro. Então, qualquer pessoa desequilibrada nesse trabalho impregna nesse fluido condições negativas que precisam ser trabalhadas pelos espíritos antes que retorne ao corpo físico do médium, para evitar choques, para evitar que a saúde do médium seja abalada. Uma outra condição muito importante para essas reuniões é a questão da claridade. Nós temos que ter uma penumbra muito bem feita, onde claridade nenhuma entre e dissipe esse fluido, né, evitando que ele tome forma, causando também transtornos no médium que está em estado de sonambulismo profundo para liberar essa energia. Então a gente vê que é uma reunião que exige um certo cuidado, um certo preparo, uma dedicação muito grande dos médiuns, dos participantes, e não é uma reunião improvisada. Nós vimos no livro Devação do Invisível um capítulo onde, por duas vezes, o espírito de uma jovem utilizou-se da mediunidade de uma irmã que desconhecia o seu próprio dom para materializar-se uma vez por completo diante dos pais e outra vez, né, mais assim, de uma forma extremamente vaporosa, né, cantando uma música, justamente porque a irmã estava desperta, só apenas um estado um tanto quanto letárgico favoreceu ela condições para a materialização. Nós temos no livro Missionários da Luz um capítulo inteiro sobre a materialização. E um capítulo é muito interessante porque um dos participantes da reunião,
ele não tinha um mínimo cuidado com a sua postura diante do trabalho. Ele não tinha um mínimo respeito pela seriedade do trabalho. Então, ele ia para a reunião ainda exalando vapores do alcoolismo, que ele era uma pessoa que vivenciava esse vício. Então, por mais que ele disfarçava, né, o hálito, a roupa, né, ele tomava o seu banho, fazia a sua asepsia, colocava uma bala de hortelã para tentar assim ludibriar o grupo de pessoas, mas os espíritos que trabalhavam ali, ao observar que ele vinha participar da sessão, movimentam-se intensivamente pelo transtorno que a sua presença causa apenas por participar, porque ele não está preparado para aquela sessão. Ele não está preparado para sessão nenhuma. Ele tem que se educar primeiro antes de querer participar de um fenômeno dessa magnitude. Quando a gente assiste a biografia de Peixotinho, há um relato, né, de um dos seus genros contando sobre a materialização do espírito Sheila, que estava numa condição muito radiosa, muito brilhante, fazendo atendimento a várias pessoas sentadas que ali recebiam um curativo espiritual, e de repente ela passa diante de uma pessoa e ela perde aquela luminosidade, ela se torna praticamente, né, só uma penumbra, e mais à frente ela recupera essa luminosidade e continua o seu trabalho de curativos espirituais. Então eles questionaram a personalidade de Chico Xavier, que estava presente nesta reunião, e ele foi bem claro em afirmar que aquela pessoa que estava sentada ali e que naquele momento ela perdeu a luminosidade ao passar perto dela, é uma pessoa que estava muito ligada aos problemas materiais, aos problemas financeiros, às dívidas, aos cobradores, a toda uma vida materialista que naquele momento não faz sentido. E nem diante de um fenômeno desta magnitude, nem diante de uma personalidade espiritual materializada, ele conseguiu desvincular, desvencilhar dos problemas domésticos para elevar o seu pensamento e participar integralmente daquele momento. Então, como ele não consegue ajudar e quem não ajuda atrapalha, ele dificulta aquela materialização que, com certeza, naquele momento, repercute lá no médium, já que há uma comunicação constante desse ectoplasma com a saúde do médium lá em desdobramento, mas depois, com a oração de todos, com a prece, com a música elevada, ela recupera a luminosidade, recupera o seu estado inicial ali de trabalho e automaticamente recupera a integridade física do médium. Então, os trabalhos de efeitos físicos, eles foram desencorajados, sim, pelos espíritos, pela má qualidade dos corpos mediúnicos, pela má postura das pessoas. Ainda há médiums com condições de doar ectoplasma para a materialização de espíritos. E nós temos certeza que o futuro, né, trará ainda grandes aplicações para esta mediunidade, como aconteceu na época de William Crookes, que foi um pesquisador, né, um cientista britânico, que teve ali a incumbência de desvendar as mentiras espíritas, e ele buscou, através de uma médium, de uma jovem chamada Florence Cook, as materializações do espírito de Kate King por anos, onde ele fez investigações, onde ele fez comprovações científicas e chegou à conclusão que tudo aquilo era real, que tudo aquilo era possível, que o mundo espiritual nos esbarra a todo momento e que nós precisamos nos sensibilizar para essa proposta. Talvez a gente esteja querendo ainda materializar o espírito, mas é necessário hoje espiritualizar a matéria, espiritualizar o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa postura
para, compreendendo, aproximar-nos deles a nível espiritual e permitir que eles também possam sentir a nossa aproximação com nossa elevação, com nosso esforço, com a nossa dedicação, com a nossa disciplina e possam conviver conosco de uma forma natural. Então, capítulo 17, efeitos físicos. Simbioses espirituais. Compreendendo que toda criatura se movimenta no seio das emanações que lhe são peculiares, intuitivamente perceberemos os processos simbióticos, dentro dos quais se efetua influenciação das inteligências desencarnadas que tomam alguém para instrumento de suas manifestações. Então, a simbiose nada mais é que a autoinfluenciação, que seja a hipnose, como nós vimos, que seja a assimilação das correntes mentais, que seja a comunicação das mentes através da telepatia. A simbiose mostra-nos apenas a possibilidade de uma conexão mental. E quando se fala espiritual, ele busca das inteligências espirituais sobre as inteligências, ora agora, materializadas no corpo físico. Muitas vezes, essa ou aquela individualidade, ao reencarnar, traz nos próprios passos a companhia invisível dessa ou daquela entidade, com a qual se mostre mais intensamente associada em tarefas e dívidas diferentes. Algumas pessoas, alguns médiums, alguns obsidiados, que já encarnam nessa simbiose, já adentram a realidade da encarnação, trazendo consigo comprometimentos espirituais, trazendo consigo companhias que o acompanham desde cedo. E isso mostra um princípio de responsabilidade que essa companhia pode se dar para o trabalho, como pode se dar por uma cobrança, aquele processo obsessivo que vai acompanhar-nos por toda uma existência e permita a Deus que nós consigamos, nesta existência, encontrar meios de diminuir, né, essa pressão, de dirimir, de equacionar essa solução. E se for um compromisso de trabalho, que a gente cresça em espírito e aproveite esta oportunidade executando tarefas espirituais. Harmonizadas na mesma onda, espírito acompanhante e ser reencarnatório, na mesma onda mental, é possível sentir-lhes a integração, qual se fosse hipnotizador hipnotizado em processo de ajustamento. Então, essas pessoas que trazem consigo, desde o nascimento, uma simbiose, ou num processo obsessivo, ou num processo de trabalho, é possível, né, perceber, sentir-lhes a integração. Se a personalidade encarnada acusa possibilidades de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível a exteriorizar-se em graus diversos. Por que em graus diversos? Porque nós temos, por exemplo, a materialização dos espíritos como o grau máximo da reunião, né, do efeito físico, melhor dizendo, da mediunidade de efeito físico. Nós temos médiuns que produzem barulho, movimentação de objetos, transporte de objetos, e todas essas manifestações se classificam como efeitos físicos. Porém, a materialização ela se dá a partir de uma desarticulação muito grande de energia. Aquele médium que tem uma capacidade orgânica de doação de ectoplasma em abundância, que o ectoplasma, né, exterioriza-se pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, pelos poros,
em quantidade suficiente para que se crie aquele manto, aquela energia viscosa, para que os espíritos trabalhem ela e utilizem ela na sua materialização. Por isso, essas materializações se dão a princípio, como se estivesse envolta em um lençol branco, com alguns pontos, né, mais visíveis, mais autênticos, ou se dão por completo autêntico, devido ao grau de doação e de desarticulação, como ele usa o termo, das forças anímicas do corpo físico, do ectoplasma que está lá dentro da célula, que tanto sai para o fenômeno como é reabastecido, como ele é recolhido, como ele é reabsorvido para a manutenção dos sistemas vitais. Eis porque, comumente, somos defrontados na Terra por jovens mal saídos da primeira infância, servindo de medianeiros a desencarnados menos esclarecidos, que com eles se afinam na produção de fenômenos físicos de espécie inferior, como sejam batidas, sinais, deslocamento e vozes de feição espetacular. Nós lembramos, por exemplo, das irmãs Fox. E as irmãs Fox tinham esse recurso de doar ectoplasma. Porém, naquela casa, o espírito estava tão materializado que todos que ali estavam favoreciam condições para que ele batesse, para que ele fizesse algum tipo de manifestação. E a casa foi dada como mal assombrada. As irmãs Fox, na verdade, foram apenas aquelas que criaram o primeiro diálogo com os espíritos. Porém, nós temos várias histórias de pessoas que frequentam a casa espírita ou que chegam trazendo as suas experiências que nos dizem que na sua casa há brinquedos que fazem barulho à noite, há barulhos, há luzes que acendem, há eletrodomésticos que funcionam. E isso muito ligado à infância, porque a infância também é muito rica em ectoplasma e geradora de fenômenos dessa espécie. Porém, há pessoas, mesmo em crianças, que depois vão se tornar homens e mulheres de bem, que têm essa grande quantidade de ectoplasma e que vão gerar fenômenos de materialização, como no livro Devastação Invisível, onde a Ivone, conhecendo aquele casal, ela vai visitar, e uma das filhas que não tinha conhecimento espírita nenhum, ela doava ectoplasma bastante para que a irmã pudesse materializar. É certo que semelhantes evidências do plano extrafísico se devam, de modo geral, a entidades de pouca evolução. Vamos dar uma respirada aí, né? Quando giram fenômenos de espécie inferior, como batidas, sinais, deslocamentos de objetos e vozes de feição espetacular. Esses fenômenos, como nós tínhamos mesas que giravam, como nós tínhamos cestas que giravam, são classificados como fenômenos inferiores. Mas a gente não pode classificar, por exemplo, a materialização de um espírito superior como um fenômeno inferior. Às vezes, a reunião de materialização que alguém tenha participado, ela só conseguiu produzir REPs, esses fenômenos de batida. Ela só conseguiu vozes direta ou escrito direta, né, que você coloca o papel dentro de alguma gaveta fechada e ali se produz uma escrita através do carbono que é retirado das pessoas e materializado ali. Na verdade, esses fenômenos são fenômenos para despertamento, como Allan Kardec foi e foi despertado para a inteligência que estava por trás. Mas nós temos o relato de pessoas que dizem na biografia de Peixotinho, pessoas que estão vivas quando a biografia foi gravada,
e que foram testemunhas da presença de espíritos superiores que se materializaram no seu trabalho. Além do espírito Sheila, além de outros espíritos mais comuns a esse tipo de trabalho, há a citação, por exemplo, da materialização do espírito Clarencio, que era à época ministro em nosso lar. Segundo a narrativa, ele veio, né, à Terra com algum tipo de missão, com algum tipo de função, e no lugar que talvez ele fosse fazer algum trabalho, alguma materialização, alguma orientação, não tinha condições para sua presença. Então, eles aproveitaram aquele deslocamento dele e encontraram no trabalho de Peixotinho um trabalho sério, um trabalho de renúncia, que concedeu a Clarence a oportunidade de materializar. Então, ele ali materializou em perfeita, né, aparência e orientou as pessoas num discurso de mais de 40 minutos. Então, a gente observa assim como seria rico participar de um momento como esse, porque os espíritos que ali estavam chegaram a dizer depois que muitos que estavam ali iriam desencarnar e não iriam ver Clarencio pela sua magnitude espiritual. E ali eles tiveram a oportunidade de assisti-lo, de vê-lo por completo, de escutar o seu verbo elevado, e isso realmente mostra um trabalho de origem superior. Então, né, as evidências que ele fala aqui, de modo geral, são entidades de pouca evolução, quando elas vêm com um trabalho para despertamento. A história de médiuns, por exemplo, que tinham movimentação de objetos dentro de casa para despertar para a realidade espiritual. A partir do momento que despertam, que começam a frequentar um trabalho, que começam a estudar a mediunidade, que começam a produzir mediunicamente, esses fenômenos que aconteciam em casa cessam por completo, porque tinham a função apenas de acordar, de gerar, né, a curiosidade necessária, ou o medo, ou a fuga para que aquilo parasse, de encaminhar essas pessoas para o trabalho espiritual. Porquanto, né, continua ele dizendo, imanizadas aos médiuns naturais a que se condicionam, entremostram-se entre os homens à maneira de caprichosas crianças, em afetos e desafetos desgovernados, bastando às vezes simples intervenção de alguma autoridade moral por meio da exortação ou da prece, para que as perturbações em andamento cessem de imediato. Imaginemos na nossa casa. De repente, algo começa a acontecer. Barulhos surgem, objetos se transportam, movimentam-se, caem na nossa frente, vozes surgem, e a gente, às vezes, tem a primeira posição emocional de medo, de querer mudar daquele lugar, de querer trazer um religioso para orar ali, sem saber se esse religioso tem condições morais para isso. Há muitos lobos que se escondem em peles de ovelha que as suas orações não alcançam nem mesmo as extremidades do corpo físico. Ao passo que, se tiver autoridade moral, esses espíritos que brincam porque têm algum tipo de ligação com os médiuns incipientes, ou porque se divertem, já que colhem esse ectoplasma a esmo, e implantam algum tipo de diversão, de teatralidade, eles se sentem totalmente é, obrigados a obedecer à influência moral. Então, se a gente vê isso acontecendo e tem aquela postura da prece, do recolhimento, chamando os bons espíritos, sabendo que aquilo ali existe e é natural, naturalmente nós conseguiríamos equacionar esse problema. Lembremos que no livro dos médiuns, nós vamos estudar no capítulo das materializações, estudos que várias pessoas escreviam a Kardec porque passavam por esse problema.
E um deles cita que várias coisas eram jogadas dentro de casa, pedaços de pau, pedra, e quebravam todas as vidraças, e as pessoas ficavam atemorizadas. Então, no seu trabalho de evocação, ele evoca aquele espírito, e o espírito mostrava-se apenas espírito brincalhão, alguém que se divertia, amedrontando as pessoas. E Kardec observa que não havia ali naquela casa nenhuma presença espiritual que impedisse ele. Pelo contrário, as pessoas tinham um comportamento social comum, sem nenhum princípio religioso, que dava a esse espírito um campo muito grande de ação. E Kardec pergunta, mas quem lhe favorecia as condições para que ele pudesse atirar objetos? E ele fala que era uma das criadas que trabalhavam naquela casa. E naquele diálogo ele pergunta, e ela tem noção do que ela é capaz de fazer isso? Ele diz, nenhuma. É uma das mais assustadas. Então a pessoa doa o ectoplasma sem saber. Às vezes o fenômeno acontece na nossa casa de alguém que doa ectoplasma de uma outra residência e os espíritos brincalhões apenas, se aproveitam daquela oportunidade pela nossa invigilância, pela falta de prece, pela falta de um ambiente onde a brincadeira seja intimidada por um respeito, por uma questão de elevação de pensamentos e de atitudes. Tal eclosão de recursos medianímicos capaz de ocorrer em qualquer idade da constituição fisiológica, não quer dizer que seja só crianças. Pode acontecer com a gente daqui a pouco, na atual existência, na idade avançada. Por isso que ele coloca, né? É capaz de ocorrer em qualquer idade da constituição fisiológica, desde que haja predisposição independente de quaisquer fatores de cultura, da inteligência ou de aprimoramento da alma, porque é uma questão anímica, porque é uma questão do corpo físico. Esta doação de ectoplasma se faz naturalmente, querendo ou não querendo, sendo espírito ou não sendo, simplesmente se doa. E quando se doa ectoplasma, alguma utilidade vai ser feita, ou para o bem ou para o mal, ou para o crescimento, ou para a diversão, ou para a materialização, ou para a desordem. Por filiar-se a fatores positivamente mecânicos. Então, nós podemos falar que a condição de doação de ectoplasma é anímica, pertence à alma, ao corpo físico. O corpo veio com aquela predisposição de doar essa energia e de reabsorvê-la quando necessário, tal qual ocorre nas demonstrações públicas de agilidade ou de força, em que um ginasta qualquer com treinamento adequado apresenta variadas exibições. Então, ele compara, por exemplo, que é um recurso como se fosse de um acrobata, de um ginasta, é alguém que desenvolveu algum tipo de habilidade. Pertence a ele aquilo, e não aos espíritos. Nós não vamos desenvolver esse recurso de doar ectoplasma. Nós já fazemos ele dentro de uma limitação. A nossa diferença para aqueles que geram fenômenos materiais é que eles doam em condição diferente da nossa. Nós doamos numa condição extremamente em ondas, invisíveis, e eles doam em partículas. Tanto que esta massa ectoplásmica é visível. Tão visível que o espírito materializado, ele toma temperatura, ele toma tenacidade. Se você tocar a mão dele, vai ser como se fosse a mão de um espírito encarnado. Ele vai ter calor no corpo físico, porque aquela massa que o compõe é uma massa viva, que pertence ao corpo do médium.
Nós, nos nossos trabalhos de desobsessão, de desenvolvimento da mediunidade, nós também estamos doando ectoplasma, só que num estado extremamente diferenciado. Não está visível, não está materializado. Mas os médiuns, quando estão ali unidos, eles estão trocando energias. Por isso que um desequilibrado acaba puxando para baixo a condição que a reunião poderia alcançar, sendo um fator de desordem, um ralo de energias espirituais superiores, como aquele ser lá do livro, né, missionários da luz, que precisou ser anulado. Precisou a espiritualidade fazer um trabalho nele para que ele, de forma alguma, participasse do trabalho espiritual. Porque só a sua presença já era um fator de desordem, já era um fator de desorganização, porque ele estava vinculado às energias desequilibradas do alcoolismo. Então, nós não podemos ter nas nossas reuniões de trabalho pessoas vinculadas ao alcoolismo, vinculadas à maledicência, vinculadas ao pessimismo. Ah, mas de vez em quando eu bebo alguma coisa, de vez em quando eu falo alguma coisa, que seja de vez em quando. Que não seja uma rotina, que não seja algo que esteja te dominando. Porque enquanto essas energias te dominarem, com certeza nós somos anulados no trabalho para não prejudicar aqueles que estão se esforçando mais do que a gente. Médium teleguiado. Imaginemos que persista na individualidade encarnada a fácil desassociação das forças anímicas. A criatura nasceu com esta facilidade e persiste nela durante a encarnação, esta capacidade ímpar de doação das forças anímicas. Nesse caso, temo-la habilitada ao fornecimento de ectoplasma ou plasma exteriorizado, de que se valem as inteligências desencarnadas para a produção dos fenômenos físicos que lhe denota a sobrevivência. Então, não são todos que vão gerar fenômenos físicos. Apenas aqueles que têm uma condição diferenciada no corpo, como nem todos são videntes. Apenas aqueles que têm um espectro visual diferenciado. Nem todos escutam os espíritos. Precisa ter uma acuidade auditiva diferenciada. São condições que a alma implanta no corpo para compromissos de ordem espiritual. Chegado a esse ponto, se a criatura deseja cooperar na obra do esclarecimento humano, recebe do plano espiritual um guarda vigilante. Olha aqui que André Luiz está falando para nós. Imaginemos que a criatura tem algum compromisso com a ordem mediúnica, não apenas de efeito físico. Se a criatura deseja cooperar, se ela quer ser um instrumento nas mãos da espiritualidade superior, ela recebe do plano espiritual um guarda vigilante. E continua dizendo, mais comumente chamado de guia. Um espírito que vai guiá-la nessas dificuldades, que vai ser um espírito mais presente ao seu trabalho, que vai inspirar, que vai ditar normas, que vai educar este médium, este doador de fluidos, a ponto que ele possa aproveitar esta encarnação e vivê-la de forma tão intensa, a fim de que ele possa antecipar a sua vivência espiritual, porque o médium vive duas vidas em uma. Vive a vida material comum que todas as pessoas vivem e vive a parte que ele doa ao plano espiritual, buscando a experiência e a convivência com os bons espíritos.
guia segundo a apreciação terrestre. Guarda esse, porém, que diante da esfera extrafísica tem funções de um zelador ou de um mordomo responsável pelas energias do medianeiro, sempre de posição evolutiva semelhante. Então, aquele guia espiritual que manifesta através de nós não é um espírito muito mais elevado do que a gente. É um espírito que está na mesma faixa. Porém, a sua visão fora do corpo físico lhe concede raciocínios mais lógicos, fora das necessidades materiais, das dificuldades, fora da impetuosidade dos compromissos sociais, ele consegue ter uma visão holística da vida, do sofrimento, da dificuldade, e por isso ele tem a função de um zelador, de resguardar as energias do médium. E o médium precisa ter uma afinidade com esse guia a tal ponto de escutar-lhe as orientações, de obedecer também. Eu me lembro da história de João Berbel, médium de cirurgias espirituais na cidade de Franca, em São Paulo. E ele narrou a sua experiência, que era uma pessoa comum, um homem que tinha o seu trabalho, que tem até hoje, não posso afirmar, que era lanterneiro, né, que consertava carros, desamassava, soldava, pintava, e uma pessoa que teve muitos problemas de ordem mediúnica obsessiva, a ponto de ter convulsões quando era mais novo, mas depois, um pouco mais esclarecido, já com a família pronta, frequentando uma casa espírita, ele consegue um pouco mais de equilíbrio. E tinha uma vida comum, trabalhava de segunda a sábado até o meio-dia, 1 hora, e tinha o hábito, como várias pessoas mantêm, de chegava no sábado, terminava os trabalhos da oficina, eles tinham um churrasco que comemoravam com os companheiros a semana, as dificuldades, os amigos, e naquele churrasco tinha algumas bebidas alcoólicas, que era comum e é comum na sociedade. Porém, quando ele então terminou os trabalhos num determinado sábado e foi tomar o seu banho já naquele ímpeto de começar a sua descontração ali com os amigos, ele vê a imagem de um médico espiritual no banheiro onde ele estava. E ele leva um susto tão grande. Imaginemos um homem que não tinha esclarecimento disso, apesar de frequentar a doutrina espírita, não tinha um conhecimento vasto dessa área. Dá de cara com o espírito, que praticamente materializado à sua frente. Ele tenta esconder a sua nudez com a toalha, assustado, e esse espírito lhe faz uma advertência. Diz a ele, João Berbel, a partir de hoje, você não come mais carne e não bebe mais bebida alcoólica. Ele estava indo para um churrasco onde tinha bebida, onde todos os sábados ele participava com os amigos, e ali ele tem a presença do seu guia ou do seu guarda vigilante, que tinha um compromisso mediúnico com ele, e que, graças ao trabalho de renúncia e dedicação desse médium, tem ajudado centenas e até milhares de pessoas, um trabalho que hoje age junto com a Universidade de Franca do Espiritismo, junto com a saúde, há uma investigação positiva de todas as suas cirurgias, há uma série de livros que foram ditados através da psicofonia e que são vendidos para manutenção do trabalho sem cobrar um único centavo de quem participa. Mas aí há uma renúncia. Aí, naquele momento, morre o homem velho, acostumado a todas aqueles prazeres tão comuns da sociedade,
para nascer o médium, para nascer o trabalhador. Chico Xavier, quando encontrou com Emmanuel, Emmanuel diz a ele que seria um trabalho muito difícil, que ele sofreria também nesse trabalho e que ele precisaria de muita disciplina para abraçar aquela tarefa. Então, conviver com esses espíritos não é fácil. Mesmo não tendo uma disparidade evolutiva muito grande, eles estão de um outro lado, sem as nossas necessidades orgânicas, materiais, emocionais, sem as nossas pendências, sem as nossas dificuldades. Então, eles conseguem ver o sofrimento como um degrau de evolução. E isso, às vezes, para a gente é difícil, que a gente está preso a uma série de paradigmas humanos. Mas se nós somos firmes, se nós nascemos com esse propósito, e se a gente tem o desejo de servir, o mundo espiritual manda para nós. Designa um espírito, um guarda vigilante, ou um outro termo que ele usa aqui muito interessante, né? Com funções de um zelador, aquele que cuida, ou de um mordomo responsável pelas energias do medianeiro. Alguém que serve com responsabilidade, para não deixar que aquelas energias se desvinculem do bem para se contaminarem com o mal e a partir daí caírem e minarem com a própria saúde do médium. Ambos, espírito guia e médium, passam a formar um circuito de forças sob as vistas de instrutores da vida maior, que os mobilizam a serviço da beneficência e da educação, a serviço do atendimento a quem sofre e da educação do espírito. Em muitas circunstâncias, com pleno desdobramento do corpo espiritual do médium, que passa a agir à afeição de uma inteligência teleguiada. Em muitas circunstâncias, com pleno desdobramento, quando o médium adentra quase que a inconsciência, para agir à feição de uma inteligência teleguiada. Naquele momento, ele entrega-se à espiritualidade com tanta confiança, com tanta convicção, que das suas mãos pouco esclarecidas nasce uma obra de profundo conhecimento, que das suas mãos inábeis brota uma cirurgia que salva uma vida. Brota o passe espiritual que reconstrói a saúde do corpo perispiritual e do corpo físico. Mas para isso tem uma entrega, uma confiança, um momento de graça, de renúncia, para que o bem se faça de forma muito mais profunda. Estudando uma obra como essa, de uma profundidade intelectual grande, ao qual nós estudamos com imensa dificuldade na tentativa de compreender, nós pensamos, como Chico Xavier, um homem simples, com pouquíssima instrução nessa última encarnação, foi capaz de trazer obras, não só essa, mas outras, de uma profundidade grande. Foi capaz de trazer romances com conhecimento, com encadeamento histórico perfeito. É essa entrega, esse desdobramento, que ele tinha tanta confiança no seu espírito guia, né, ou no seu guarda vigilante, e mantinha a sua mente tão equilibrada
que esse espírito não tinha dificuldades em enviar, em passar o seu pensamento pela equipagem mediúnica. Daí nasce a possibilidade da constituição dos círculos de estudo das ocorrências de materialização, com fenômenos de telecinesia, a começarem pelos REPs, que são as batidas, e a culminarem na ectoplasmia visível. Então, é possível termos reuniões de ectoplasmia? Sim. Por que elas sumiram? Porque a qualidade mediúnica despencou. Criou-se a ideia errônea que o médium deve ser ignorante, que quanto mais ignorante, mais autêntico. O médium tem que ter conhecimento de causa. Ele precisa saber de quais responsabilidades ele está imbuído, do que a espiritualidade espera dele, o que ele pode oferecer em condições morais, mentais, emocionais, de renúncia, de dedicação, para que ele cresça. Nós não podemos ficar naqueles trabalhos que são quase que ensaios para um trabalho mediúnico de ordem superior. O grupo precisa crescer. As reuniões mediúnicas das casas espíritas não podem chegar num determinado ponto e ficar parada nesse ponto por décadas e décadas. É necessário que elas tenham uma evolução. Tudo está em movimento no universo. E as coisas só param quando nós paramos. Quando a nossa atividade moral para. Quando o nosso crescimento espiritual se desvincula do propósito da espiritualidade superior. Então, vale aí uma reflexão profunda para analisarmos nosso papel diante do trabalho mediúnico, o trabalho mediúnico das casas que frequentamos. Por que está estagnado? Não é o trabalho o resultado do somatório de todos os médiuns? Será que não está no momento de uma ressignificação da mediunidade na casa espírita? De trabalharmos num companheirismo, né? Numa troca constante com a espiritualidade superior? Será que não está no momento de renunciarmos um pouco mais o mundo material, as preocupações materiais, para darmos vazão aos conselhos da espiritualidade, para que eles tracem para nós, através dos orientadores, através dos mentores de cada grupo, as dimensões do trabalho que cada grupo precisa desenvolver? Fica aí a reflexão desta noite. Nós vamos parar nesse ponto. Semana que vem começamos a bater nas grandes dificuldades dos médiuns, nas dificuldades de intercâmbio. Por que não conseguimos? Por que está tão difícil? O que falta? E começarmos a nos reavaliar. O que está faltando no nosso grupo? O que está faltando em nós? Vamos agradecer a Jesus este momento, esta reflexão e pensarmos. Mediunidade é algo sublime. Os espíritos aguardam que médiuns se coloquem em condição de trabalho, mas jamais vão malbaratar a mediunidade a tal ponto de descer ao lodo dos nossos costumes sociais para dar-nos o título de medianeiros sem o esforço de cada um. Se faz necessário, Senhor, a renúncia e o trabalho constante para sermos merecedores da presença dos bons espíritos. Abençoe, Senhor, nosso pequeno grupo de trabalho. Abençoe o lar cristão Paulo de Tarso, para que receba de nossos pensamentos a presença da espiritualidade superior. Abençoar toda a instituição, todos os quartos, todos os cômodos, todos os companheiros que lá estão. Até mesmo aqueles que desencarnaram, mas que não desvencilharam das lembranças e das memórias que ainda os prendem
a própria instituição. Que esta noite seja uma noite de libertação espiritual. Que aqueles que agora não têm condições de partirem com a espiritualidade possam dar sequência à sua própria vida. E nós que ainda estamos caminhando com a nossa, Senhor, nossa existência de bênçãos e de despertamento, nós te pedimos, nos abençoe nesta noite. Que possamos pensar muito a respeito do nosso compromisso diante da casa espírita, diante do trabalho mediúnico e diante de nós mesmos. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Continue nos abençoando hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos que estiveram aí assistindo conosco. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.